hoje nós vamos usar um conhecimento muito antigo. Conhecimento que a gente perdeu, mas precisa reconquistar. Existe o fato de que os maias e os astecas, muito antigamente, utilizavam nas suas receitas abacate e cacau juntos, criando receitas de extremo poder de ativação cerebral. E nós, mais do que nunca, precisamos dessa combinação no nosso dia a dia para realizar tantas tarefas de esforço mental e nós precisamos que o nosso cérebro esteja na potência máxima. Então, continue até o final desse vídeo que nós vamos preparar um bolo maravilhoso como esse que vai passar aí na sua frente utilizando cacau e abacate. Roda a vinheta. Agora vamos falar rapidamente um pouquinho sobre os dois, por que eles fazem tão bem para o nosso cérebro. O abacate é considerado quase uma manteiga natural de tanta gordura que ele tem, de gorduras boas. Ele também é considerado um superalimento por conter tantas vitaminas e minerais. E o mais importante, ele é um facilitador para que nosso organismo absorva mais antioxidantes de outros alimentos. Por isso que combinado com outros alimentos, ele é um superalimento. Por exemplo, a combinação também de usar com o tomate no guacamole. Ele bloqueia agentes cancerígenos e também ajuda a prevenir o colesterol e a diabetes. Por isso que combinado com o cacau, outro superalimento que contém mais antioxidantes que qualquer outro alimento no mundo, se torna de extremo poder, principalmente para o nosso cérebro. O cacau é rico em flavonoides, o que alimenta a flora intestinal, as bactérias do nosso organismo. Também é super conhecido por promover a felicidade, aumentando os níveis de serotonina, mantendo o estresse longe, nos afastando mais ainda de doenças e ser extremamente delicioso. Então, vamos à receita que eu vou ensinar para vocês hoje um pão de ló de cacau delicioso e depois o recheio de abacate com cacau para você finalizar esse bolo. Lembrando, nós vamos fazer um pão de ló sem glúten, sem lactose, com açúcar de coco, com fibras e coisas que fazem bem para o organismo. Para começar essa receita, pré-aqueça o forno a 150 graus e unte uma forma. Eu vou utilizar uma forma de 13 centímetros, uma forma pequenininha assim, de 13 centímetros, para ele ficar mais alto e poder fazer mais camadas no bolo. Eu untei com óleo de coco, sempre o que sobra no fundo do pote eu uso para untar as formas. E aí coloco um papel manteiga para ficar mais fácil de desgrudar. Você pode começar fazendo dois passos dessa receita do pão de ló. Um que é a calda, o que vai manter o pão de ló mais úmido e saboroso. E também batendo 4 ovos com 50 gramas de açúcar de coco, que são 5 colheres até aerar. Então, faça esses dois processos agora de início. Toda a descrição certinha da receita para você fazer aí na sua casa vai estar aqui embaixo escrita na descrição. Ali também eu vou deixar outros links de outras redes sociais. Liga musicão e vamos fazer bolo. Qualquer batedeira conta na hora de você fazer um bolo. Eu gosto muito de fazer pão de ló porque eu acho mais fácil, às vezes, que é só bater e depois misturar os ingredientes. Então, adicione os 4 ovos na batedeira e o açúcar de coco. E agora bata em velocidade máxima até dobrar de volume. Esbranquiçar ele não vai por causa do açúcar de coco, mas ele ficar aerado. Enquanto bate, numa panela pequena, misture meia xícara de água para fazer a calda, 2 colheres de sopa de cacau em pó e 2 colheres de leite de coco em pó, o que é opcional, mas vai dar uma textura bem mais saborosa e diferente no pão de ló. Misture bem antes de levar para o fogo, leve para o fogo bem baixinho e assim que ferver e todos os ingredientes se juntarem já está pronto. Já pode desligar. A calda é essa, ferveu, você já pode desligar, ela vai ficar brilhante e com a cor mais intensa do cacau. Aqui na calda, para o bolo ficar ainda mais saboroso, adicione 1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. Ou pode ser óleo de coco também. Como eu não quero muito o sabor do coco, eu vou colocar o azeite. Os ovos também já estão bem aerados e agora é só misturar a calda e depois as farinhas misturando com uma espátula de silicone. Primeiro passo é só misturar a calda, derramar a calda na mistura de ovos. Pode derramar primeiro toda ela e depois misturar, ela vai pro fundo. E não tem problema também, ela tá quente, ela não vai baixar o pão de ló. Don't worry, be happy.
Esse aqui é um método chamado método coupé da confeitaria francesa, que você mexe sempre de baixo para cima para não perder a aeração dos ovos, que o que ficar batendo ele na batedeira faz com que ele aire. E agora eu vou misturar as farinhas. Eu já separei aqui uma colher de farinha de chia, pode ser a farinha de linhaça também, mas eu achei interessante. 30 gramas de farinha de aveia sem glúten, sem a contaminação do glúten. 30 gramas de farinha de amêndoas, mas você pode utilizar farinha de castanha de caju ou farinha de amendoim também. E aí vou polvilhar delicadamente. E utilizar o mesmo método para misturar bem, de baixo para cima. Eu não peneiro as farinhas porque a intenção é criar um pão de ló mais integral. E se eu retirar todas as fibras do pão de ló, não vai me adiantar muita coisa. Então, vai ficar pedacinhos de fibras maiores. Sem nenhum problema, ele vai continuar ficando delicioso e ainda mais saudável. E a farinha de amêndoas. E é isso aí, é só mexer com bastante cuidado. E por último, colocar um pouquinho de fermento para garantir que ele fique aerado. Uma colher de chá de bicarbonato de sódio e uma colher de chá também de vinagre de maçã ou de limão. Ele parece aerado demais, mas não se preocupe que vai ficar uma delícia e vai dar certinho. E aí é só derramar a massa na forma e levar para assar depois. Um gruminho de farinha aqui embaixo, mistura antes de derrubar. Isso acontece. Ele vai demorar uns 40 minutos para assar, então tenha um pouquinho de paciência e cuide para não queimar. Bora pro forno. Para fazer essa receita, você vai utilizar 250 gramas da polpa do abacate, já que é metade de um abacate bem grande. E aí a gente já vai bater todos os ingredientes no liquidificador, para ficar muito mais fácil de preparar. Você pode começar adicionando a água quente embaixo, 3 colheres de sopa de óleo de coco extra virgem, que é 60 gramas. Para saborizar, eu vou colocar pasta de amendoim, mas você também pode colocar pasta de castanha de caju ou pasta de amêndoas. O amendoim tem um sabor mais forte, então se você não gosta muito do sabor do abacate, com a pasta de amendoim ele não vai aparecer. E aí colocar o abacate, o açúcar de coco, pode ficar a critério, porque se você quiser mais doce, você pode adicionar mais. E 4 colheres de cacau em pó. E agora é só bater. Ficou bem lisinha, ela tá pronta. E aí você prova para saber se o sabor está ao seu agrado. E o próximo passo é montar as camadas do bolo, e agora você vai aprender vários truques também com isso. Assim que o bolo esfriar, já pode desenformar ele. O que vai te auxiliar muito é passar a faquinha para que ele desgrude das beiradas. E aí poder tirar. Também já retire o papel manteiga do fundo. E agora é só cortar em quantas fatias você desejar. Um bolo simples a gente sempre corta 2 vezes, mas esse eu vou cortar um pouquinho mais para ficar bastante intercalado, recheio e pão de ló. Para o bolo ficar retinho, você sempre vai utilizar ele virado. A parte de cima, que não é muito reta, você vai colocar ela para baixo. E essa vai ser a tampa do seu bolo. Tá bom. Pronto, temos 4 discos de pão de ló e agora uma técnica poderosíssima. Besta. Para fazer bolos retinhos e bonitos. Você utiliza a mesma forma onde você assou o bolo, coloca um plástico em cima
em cima não, dentro, pra forrar o bolo. Porque a gente vai montar ele aqui dentro e aí, ao levar gelar, todas as camadas vão ficar uniformes. Revestiu ele com plástico, começar com a parte de cima do pão de ló, que vai no fundo, que é a parte de baixo. E aí é só encaixar na forma e agora, intercalar com o recheio. Talvez colocar pedacinhos de castanha ou amendoim torrado ou até pedacinhos de fruta vai ficar ainda mais delicioso. Mas lembre-se que o cacau tem um gosto mais amargo, então não pode ser coisas muito ácidas porque aí não vai harmonizar bem com o sabor do recheio. E a camada final. Aí você fecha o pacotinho e leva para gelar, pode ser no freezer que ele vai gelar mais rápido para poder desenformar e finalizar a cobertura. Vamos levar ao freezer. Depois de 1 hora, já está bem gelado o bolo, já pode desenformar e aí fazer a finalização com os ingredientes que você preferir ou tiver aí em casa. Eu tenho morangos, vou utilizar nozes, o que sobrou da cobertura, o que sobrou do recheio para fazer uma cobertura, tem alguns nibs de cacau aqui e também cacau em pó. E agora é só desenformar. Se congelou algum pedacinho, dá uma esquentada, que aí você consegue puxar, empurrar sem nenhum problema. E só colocar o lado retinho para cima, que ele vai ficar perfeitamente reto. Tem uma espátula reta aqui, vou dar uma arrumada nas laterais. Você pode utilizar aquela de cortar bolo também, eu sempre utilizo aquela. Pegar um pouquinho do recheio, eu não coloquei ele para gelar, tá? Ele tá na consistência que eu bati. E aí, espatular as laterais do bolo. Ficou lisinho, se quiser deixar com a borda aparente não tem problema. E aí cobrir a parte de cima, deixar mais generosa, também para usar todo o recheio e não ter desperdício dos ingredientes. O bom de gelar o bolo é que, por causa do óleo de coco, assim que você coloca, ele já endurece e não fica mole, então você consegue alisar. Se você quer alisar mais que isso, esquente um pouco de água e molhe a espátula para que você consiga alisar. Vou polvilhar um pouquinho de cacau agora. Cria uma textura aveludada e realça um pouco mais o sabor. E aí, decorar em forma de guirlanda, que é fazer a decoração ao redor com os morangos. Se você for consumir no dia, talvez pode decorar com pedaços de banana, também vai ficar bem apetitoso. E vai harmonizar. E os nibs de cacau que tem um sabor maravilhoso de cacau. Com um gostinho de fermentação. E com um paninho úmido ou um papel toalha, você limpa as bordinhas para fazer um trabalho profissional. Até mesmo para sua família, eles merecem. E é isso aí, nem dá para imaginar que um bolo desse é feito com abacate e cacau e é um bolo delicioso e saudável e vai turbinar o seu cérebro. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para fazer mais delícias como essa. Tchau!